Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Deus seja com todos, amém? Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para nós darmos continuidade nessa série de estudo que estamos fazendo sobre mordomia cristã, só que a série se chama Mordomo Fiel. E nós já tratamos uma série de questões aqui extremamente importantes, né? Hoje dei uma ênfase, principalmente ali no grupo, que os irmãos não faltassem, porque de fato hoje nós vamos aprender algumas lições muito importantes, né? E como algumas pessoas estavam na expectativa, um pouco ansiosas, para algo mais prático, né? Algo mais concreto de realmente como se livrar das dívidas, né? Melhor do que se livrar das dívidas é não ter as dívidas, sem dúvida alguma. Mas algumas vezes pode acontecer, por causa de uma série de circunstâncias, de fatores, de você enfiar o pé na dívida, né? E aí, como fazer para sair? Como fazer para nós nos livrarmos da dívida? Então, quero pedir a você que fique atento, né? Uma das coisas que eu gosto de dizer é, uma vez que nós ensinamos uma verdade, as pessoas passam a ter a responsabilidade de praticar, né? Então, todos nós que aqui estamos, vamos aprender lições muito importantes hoje. E o meu desejo é que você pratique isso, né? E se de fato você está endividado, que você consiga se livrar das dívidas e ter uma vida livre realmente na presença do Senhor, né? Sem nada que te prenda, sem nada que te escravize, como nós vimos no estudo de quarta-feira passada. Irmãos, então nós vamos tratar aqui, isso aqui é a série, toda a sequência que nós estamos estudando, né? E hoje nós vamos tratar sobre dívida, como nos livrarmos dela, né? Livrando-se das dívidas. Nós tratamos na quarta-feira passada sobre o conceito de dívida, de cuidar do orçamento. E hoje nós vamos falar de maneira mais prática de como se livrar das dívidas. Os irmãos, por favor, fiquem à vontade. Eu quero que os irmãos participem. Quero que os irmãos realmente falem, comentem, né? Às vezes a gente está aqui na frente, eu percebo lá atrás tem um comentáriozinho, tem uma coisa, mas as pessoas não falam, né? Em público. Então eu quero que você participe do estudo, tá bom? Somente antes de iniciar, eu quero aqui me retratar. Porque no estudo da última quarta-feira, quando acabou, eu recebi uma crítica, irmãos. Teve uma pessoa, a pessoa está rindo ali, que é a irmã Suzy, né? Ela falou comigo assim, agora eu quero fazer uma crítica, né? Porque nem todo vendedor é daquele jeito que você falou, né? Que eu falei que o vendedor, ele quer realmente empurrar o produto, né? E a gente tem que tomar cuidado. Ela falou que ela já foi vendedora, né? E ela não agia dessa maneira. E realmente, algumas pessoas ainda são honestas nesse sentido, mas a maioria a gente sabe que realmente quer vender, tá bom? Então tá retratado, tá certo? Eu mostrei aqui essa imagem para os irmãos no estudo de quarta-feira anterior, né? Muitas vezes nós somos igual esse homenzinho ali, né? A gente coloca a corda no pescoço e a gente mesmo vai molhando aquela árvore ali, bem pequenininha, um graveto, vai crescendo. Quando vê, nós mesmos nos enforcamos, né? Preso nas dívidas, né? Uma situação extremamente difícil de sair. Lembra-se que dívidas que nós tratamos é aquela conta, aquele compromisso que você tem, que você perdeu o controle, que você não tem mais como pagar e que virou uma situação que está até te perturbando, tirando a paz, a tranquilidade. Dívida aqui que nós estamos falando não são aquelas contas do mês a mês que você paga constantemente em dia. Uma conta que venceu, já tem juros, ela passa a se tornar uma dívida, tá bom? Aquilo que você já perdeu o controle e está com dificuldade de pagar, tá bom? Então, meus irmãos, somente relembrando que nós já estudamos na quarta-feira anterior, eu disse 3 pontos para os irmãos. O primeiro deles é que o cristão não pode ter dívida. Deus não quer que você tenha dívidas, tá certo? Nós vimos isso em Romanos 13:8, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Nós tratamos também que a dívida, ela escraviza, né? Ela te torna um escravo, um servo de quem emprestou, né? Então a pessoa que pega emprestado, ela se sente uma serva daquela que emprestou. E vimos também que a dívida, no conceito do Antigo Testamento, era tratada como uma maldição, né? A bênção do Senhor para aqueles que obedeciam era que eles iriam prestar dinheiro, eles iriam prestar um recurso financeiro e jamais tomariam emprestado, né? E se eles desobedecessem, a consequência seria que eles ficariam refém
de pegar dinheiro emprestado com outras pessoas, né? Então, meus irmãos, a questão então é como livrar-se das dívidas. Como se livrar, né? Cada circunstância, meus irmãos, ela é singular. Por isso, o caminho para se livrar das dívidas ele é muito pessoal. Tá? Não tem assim uma regra, uma receita de bolo que eu possa passar aqui que vai caber exatamente para todas as pessoas, porque cada um tem uma circunstância e acaba que isso se torna muito pessoal. Porém, nós iremos tratar aqui nessa noite algumas orientações gerais que certamente vão poder ajudar você nesse processo de se livrar das dívidas, tá? Então lembre-se no decorrer do nosso estudo que o objetivo do estudo dessas orientações é viver totalmente livre de dívidas. Imagina se você viver sem dívida. É isso que Deus quer para você, né? Se você tem dívidas, Deus quer que você se livre dessas dívidas, né? E que você consiga viver de maneira responsável com aquilo que você ganha, um padrão de vida compatível com o seu orçamento, tá bom? Então vamos lá, nós vamos tratar aqui algumas orientações, os irmãos fiquem à vontade para anotar, porque realmente isso é muito, mas muito importante mesmo, né? Gostaria que a nossa congregação estivesse cheia, né? Repleta de pessoas aqui para aprender a como se livrar das dívidas, tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte: primeira coisa, ore. Tudo, meus irmãos, começa pela oração. Às vezes nós achamos que falar de dinheiro, falar de posses, de bens, não é uma coisa espiritual, mas porque nós vimos aqui que tudo pertence a Deus, né? E o primeiro passo é também o mais importante, que é a oração. Se não for com a ajuda do Senhor, se não for com a bênção de Deus, você não vai conseguir. Você precisa da ajuda de Deus para te tirar dessa situação de escravidão, né? De servidão, que é a dívida. A oração ela deve estar presente em todo o processo de você se livrar das dívidas. Então, seja muito sincero. Coloque isso diante de Deus. Senhor, eu tenho aprendido que não é da tua vontade que eu vivo em dívidas. Eu peço ao Senhor que me ajude, me dê sabedoria, me oriente a como me livrar dessas dívidas que eu mesmo, às vezes por causa da minha falta de responsabilidade, do impulso, do consumismo, acabei me enfiando nessas dívidas, né? Então, meus irmãos, eu quero dizer que Deus ele pode agir de maneira imediata. Deus pode te surpreender e fazer você conseguir se livrar dessas dívidas rapidamente. Ou esse processo pode ser algo mais demorado, né? Para você se meter em uma dívida é um estalar de dedos, né? É um passar de cartão de crédito. Mas muitas vezes para você sair dela são meses, né? E às vezes são anos, né? Deus deseja que seus servos vivam livres das dívidas. E isso começa com a oração. Começa com a oração. Abra, por favor, sua Bíblia, um texto do Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o 7. Eu vou ler aqui rapidamente, por causa do nosso tempo. 2 Reis 4, de 1 a 7. Diz o seguinte a palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, ou seja, muitas, né? Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos.
Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos viverei do resto. Aqui é um relato em 2 Reis de uma maneira milagrosa, como que Deus proveu a essa viúva para que ela pagasse as suas dívidas. Ela disse aqui no início que é chegado os credores dela e estavam ao ponto de tomar os próprios filhos, para serem seus escravos. E ali na ocasião o profeta fala para ela pedir vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, entrar para o quarto, fechar a porta e ir enchendo as vasilhas com a única botija que ela tinha de azeite. E diz o texto aqui que de uma maneira sobrenatural, aquele azeite foi rendendo, e ela falou para o filho: traz a próxima. Ele falou: acabou. E encheu todas as vasilhas, e o profeta falou: vai, vende o que você tem, paga a sua dívida, e vem e vive do resto que sobrou. Veja que aqui é um relato que nos diz como que Deus também tem interesse em nos ajudar a nos livrarmos das nossas dívidas. Veja que aqui Deus ele proveu para que aquela viúva pagasse a sua dívida. O nosso Deus é um Deus que tem interesse em nos ver livre de dívidas. O mesmo Deus que proveu de forma sobrenatural para aquela viúva, também está interessado em que nós também nos tornemos livres das nossas dívidas. Então, meus irmãos, nós temos que orar. Talvez você tenha dívidas e você nunca orou por elas. Você nunca colocou isso diante de Deus com sinceridade, E você sempre tentou se esforçar por seu próprio esforço, mérito, E às vezes a gente faz essa separação, como se a vida financeira não tivesse nada a ver com Deus, e tem tudo a ver. E talvez seja por isso que também você não tenha conseguido se livrar das dívidas ainda, porque você não fez esse primeiro e o mais importante de todos os passos, que é a oração. Orar diante de Deus. Uma segunda questão que eu quero tratar com os irmãos, e aqui a gente começa a ser cada vez mais específico, é o seguinte: olha, que muitas pessoas não têm, e aí eu quero ouvir os irmãos nesse sentido. Tenha um orçamento familiar por escrito. Toda família precisa ter um orçamento. Você não pode confiar na sua mente. Você não pode querer fazer conta de cabeça achando que no final do mês vai dar certo, porque a conta não vai fechar. Orçar significa calcular, significa avaliar. E orçamento é planejamento. Planejamento de gastos. Não confie na sua memória. Você precisa de um orçamento familiar por escrito. Por escrito, Você tem que ter cálculo, tem que ter planejamento. Isso pode ser num papel, você deve ter um caderno das suas anotações, do seu planejamento, ou ainda tem pessoas que ainda preferem ter isso no próprio computador. Eu tenho a minha planilha no computador, que ali coloco todas as despesas, as entradas. Você precisa fazer isso. Esse é o primeiro passo para você conseguir se livrar das dívidas. Eu digo para os irmãos que compartilhar aqui uma coisa bem pessoal mesmo, a minha planilha de orçamento familiar. É bom até que os irmãos anotem isso. A sua planilha, ela precisa ter pelo menos duas partes, tá? Bem básico. Primeiro são as entradas e depois as saídas. As entradas é tudo aquilo que de fato entra naquele mês. É o seu salário, às vezes é um serviço que você fez à parte, é alguém que estava te devendo determinada quantia de dinheiro e pagou. Então, na parte das entradas, você precisa discriminar tudo. Salário, X reais. Compromisso de tal pessoa, X reais. Tudo o que entra, você tem que registrar ali nessa parte das entradas. Então, essa é a primeira parte. Porque, às vezes, o dinheiro entra e a pessoa não sabe nem de onde que veio, não sabe de onde que é. É um descontrole total na família. E não vai conseguir sair das dívidas enquanto não tiver organizado e planejado.
Então essa é a primeira parte, a parte das entradas, né? Agora a parte das saídas. Geralmente a saída é muito maior do que as entradas, né? A parte da saída, ela tem que ter 4 divisões. Pelo menos 4 divisões. E aqui, é lógico, meus irmãos, que isso aqui é muito pessoal. Essa é a minha maneira de me organizar com a minha família, né? Primeira parte das minhas saídas, eu chamo de contribuições e ofertas. Contribuições e ofertas. Ali dentro está o dízimo, ali dentro está uma contribuição, talvez para uma instituição de caridade, ali dentro está uma oferta a mais que você pode dar para a igreja, uma contribuição para um órgão missionário. Então essa é a primeira parte da saída, que se chama contribuições e ofertas, né? Eu gosto de chamar oferta eclesiástica, que é a contribuição mensal que a gente dá para o reino de Deus, para a obra do Senhor. É o que nós chamamos também de dízimo, né? Eu chamo de contribuição eclesiástica. Então essa é a primeira parte, contribuições e ofertas. Segunda parte da sua saída, despesas fixas. Despesas fixas, né? Isso é aquilo que se repete mês a mês. É a escola do filho, é a conta de luz, é a conta da internet, é ali o crédito do celular. São aquelas despesas que se repetem mensalmente. Chamamos de despesas fixas. Então isso tem que estar no seu controle, na sua planilha, tá bom? Terceira parte das saídas se chama despesas eventuais. É aquela despesa que você não estava contando, mas que apareceu naquele mês. E aí você coloca nessa parte, despesas eventuais. E por último, a última parte se chama economia/investimentos. Durante o mês você tem que guardar um pouco, nós vamos tratar aqui, porque isso faz parte do princípio de sabedoria. Não quero adiantar, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Então, contribuições e ofertas, primeira parte, despesas fixas, segunda parte, despesas eventuais, terceira parte, e a quarta parte, economia/investimentos. Então essa é uma maneira de você se organizar. Entradas, saídas, dividido nessas 4 partes. Então se você não faz isso, você recebe o dinheiro do salário, você nem lembra se pagou aquela conta, você pergunta para a esposa, sabe, eu paguei? Paguei esse mês aquela conta, né? Você não tem um controle, você não está se planejando. Como é que você vai conseguir sair das dívidas? Então você precisa ter tudo anotado no papel, né? No meu caso, eu tenho essa planilha e conforme eu vou arcando com os compromissos, né? Cada uma das contas, ou conforme também o dinheiro entra também, eu marco com uma cor. Eu sei quando está marcada aquela cor, significa que já foi efetivada aquele compromisso, ou quer seja entrada, quer seja saída. Então veja que muitas vezes nós nos metemos em dívida, em situações financeiras difíceis, por falta de zelo, por falta de organização no nosso orçamento familiar. Meus irmãos, e lembrando que nós estamos tratando com um dinheiro que não é nosso, dinheiro que é de Deus. E você precisa ser muito cuidadoso, você precisa ser zeloso com aquilo que não é seu, que é de Deus, né? Comentários, dúvidas, né? Será que todo mundo aqui tem uma planilha como essa? Será que sinceramente os irmãos têm isso anotado num caderno? Ou faz tudo de cabeça, né? Ou faz tudo da maneira como lembra, né? E aí passou o vencimento de uma conta, você não lembra, aí paga juros sem necessidade, porque esqueceu. Esqueceu por quê? Porque não tem um orçamento da família, né? Perguntas, comentários? Sim, pode falar. Eu acredito que essa questão do zelo é muito importante ser comentada, porque as pessoas elas vivem numa correria constante, né? Então, um pai de família que trabalha o dia inteiro, ele chega em casa super cansado, com fome, etc. Ele ainda tem cabeça de criar, de organizar tudo isso. Eu acredito que seja difícil, mas a gente tem que pensar nesse zelo, né? Porque como é do Senhor, eu só estou administrando, eu tenho que deixar o meu cansaço um pouco de lado em prol desse zelo. Exatamente. E para que você tenha uma vida de mordomo fiel, é preciso investimento nessa área também.
As coisas não acontecem sozinhas, né? Você precisa dedicar um tempo durante a semana para olhar seu orçamento familiar. Você precisa olhar de vez em quando se o que está saindo não é mais do que está entrando. Se você não precisa botar o pé no freio um pouquinho, ó, falar para a esposa, para os filhos, olha, vamos segurar um pouquinho esse mês porque está apertado. Senão a gente vai se enrolar. Se você não está acompanhando isso, você se perde. E quando vê, entrou no vermelho. Né? Sem necessidade, às vezes, pura situação de organização. Tá bom, meus irmãos? E se alguém quiser, eu posso compartilhar a tabela que eu uso. Né? Eu compartilho ela, mando por e-mail, no pendrive, porque é interessante que você tenha esse hábito de estar sempre olhando o seu orçamento familiar. Tá certo? Sim. Eu tenho um caderninho, tipo esse. Todo início do ano eu troco. Aí eu já começo, mês de janeiro, já sei quanto eu vou receber e vou colocando todas as contas. Eu creio assim que para dar certo, o casal precisa ter uma intimidade e uma transparência muito grande, porque a mulher ela é mais cautelosa. Eu não estou tirando você, eu percebi que você é muito organizado, mas a maioria dos homens, eles não estão se organizando assim, colocando no papel. Nós já temos mais esse cuidado, né? Esse critério de estar colocando. Se compra alguma coisa, já registra, porque tem que pagar no final do mês. Então, tendo esse cuidado. Então, assim, nem todo mundo tem um computador. Não, o caderninho ele funciona muito bem. Eu aprendi isso já com a minha mãe. Ela tem cuidado disso. Meu pai também é militar e ele não tem esse zelo, esse cuidado, não sabe nem, né, ter essa qualidade de estar escrevendo e tudo. Mas aí ela quem cuida. Todo final de mês ela pega e eu aprendi com ela. Então eu faço assim, no início do ano já tem, desde o mês de janeiro, vai até o mês de dezembro. Todo mês eu já sei o que tem, quando entra eu já acrescento lá, já sei quanto eu vou receber lá em cima e quanto eu vou gastando. Aí quando chega lá no final eu calculo. Aí quando tem lá, que ultrapassa, é devedor, aí eu já sei que tem que apertar naquele mês, que as coisas vão se complicar. Exatamente. Como eu disse no início, se torna muito pessoal, né? Porque tem gente que vai se sentir mais à vontade escrevendo mesmo, no caderno. Tem gente que já tem mais familiaridade com o computador, com o notebook, né? Mas assim, o importante é que você descubra qual é o seu método, a maneira como você melhor se lidar e se adapta, e que você controle o seu orçamento. Quer seja no papel, no caderno, quer seja no computador, em folha solta. O que não pode é você não controlar o orçamento. Você gastando, passa o cartão de crédito, passa o cartão de débito. Depois, quando vier a fatura, a gente vê o que faz. Isso vai dar em dívida. Porque você não está sendo um mordomo fiel. Porque você não está controlando o orçamento que Deus confiou em suas mãos. Veja que muitas vezes as dívidas começam por isso, né? Falta de controle. E a maneira de sair das dívidas exige um controle também. Tá bom? Então, independente do método, né, que você controle o seu orçamento familiar. Tá? Ciro, pode falar. Fiquei muito feliz de ouvir, irmão. Deus te abençoe. Porque eu aprendi muito com o Lorival. O Lorival as anotações muito cuidadoso. Vai comprar uma bala, ele anota. Eu não tenho essa paciência não, né? Mas hoje sim, eu aprendi com ele. Hoje é isso. Eu tenho uma academia, né? Tudo anotadinho, tudo certinho, complicado, quando saiu, que gastou, que não gastou. E isso é muito bom. Porque eu aprendi com ele, ele é muito zeloso nessa parte. Muito cuidadoso. Eu agradeço a Deus por esse. Isso, e todos nós devemos ser. Né? Sim, irmão, pode falar. Eu acredito que a importância da planilha, né, principalmente é porque ela dá para nós a capacidade de dizer um não. Né? Às vezes ali você está num momento de surge alguma oportunidade de comprar alguma coisa. Se você não tem isso por escrito ali, fica mais difícil de você, né, dizer um não. Então, tendo a planilha ali mais visível, né, à sua frente ali, ela dá mais esse ânimo, né, essa força para você dizer não, aqui não dá mais. Então, é muito importante, de fato, nós termos uma planilha ali, né, com o nosso controle, com o nosso orçamento familiar. Exatamente, porque ela vai fazer você enxergar a sua real situação. Se você não tem um controle de quanto está entrando, quanto está saindo, qualquer decisão que você toma é uma decisão irresponsável.
se vai gastar, se não vai, se vai viajar, se não vai, porque você não sabe qual é a sua situação. E aí você está dando um tiro no escuro. Depois você reclama que está com dívidas, porque você não tem um controle do seu orçamento, do que está entrando e do que está saindo, né? Irmãos, isso exige disciplina, né? Exige dedicação. Pelo menos uma vez por semana você tem que parar um pouco, sentar na mesa, abre o caderninho, né? Abre o computador, dá uma olhada. Isso é constante, constantemente, tá bom? Então essa é a segunda questão. Mais alguém? Muito rápido, lembrando aí de quando, até as passagens do irmão aí, né, que Deus já leva a sério essa área, né? Mas, e eu fico pensando, hoje em dia, realmente, esse é um assunto fundamental para a nossa vida, né? Porque hoje em dia o que o mundo oferece, as ofertas que tem, realmente, se você não tiver atento, você se perde, cai em né? todas. Olha, você tem em casa a luz, o carro, gasolina, carro, essas coisas. E se aquele que tem o seu salário, se ele não tiver atento a essas coisas, como está dizendo aqui, né, o semelhante, ele se perde facilmente. Né? Se ele bota o dinheiro ali, e aí se ele não está gasolina no carro, toma. Né? Aí outro vai lá, por exemplo, a energia lá deixa a coisa ligada para lá, deixa para cá, quando você nem espera, quando chega você recebe o talão do você se assusta. Está errado. Vou ver se o medidor está contando certo, mas é que você gastou. Por que eu estou falando? Que tem mais gente na casa, e se você não tiver atento, ele falou, faz isso aqui, vamos cuidar disso aqui, entenda. Por mais que você ganhe, rapidamente você se perde. Isso é uma coisa fundamental na vida da gente. Exatamente. Irmãos, e às vezes tem situações de pessoas que não conseguem fazer outras coisas na vida, ou não conseguem até mesmo ser dizimistas, por conta de falta de controle, né, de acompanhar realmente as suas despesas. Né? Antonieta. Eu sempre tive esse costume então, de anotar também. O meu é um caderno grande, não é nem pequeno, né? Sim. Isso é muito antigo, sabe? Eu anoto tudo. Até o dia da troca do gás eu anoto, sabe? Que é para poder... Eu gosto muito, eu sempre gostei de fazer isso, sabe? Isso é muito antigo. Tudo, sabe? Não, isso é importante. O que entra, o que sai, sabe? O que tem que pagar aquele mês. Quem não tem esse hábito, irmãos, passa a ter. Passa a ter, controle. Né? Pode ser no computador, no caderninho, mas o importante é que você controle, sabe quanto está entrando e quanto está saindo. Tá bom? Mais alguém? Podemos avançar? Sim? Então vamos lá. Terceira questão que eu quero falar com os irmãos é o seguinte. Isso aqui as pessoas têm dificuldade, porque muita gente tem medo de fazer isso, né? Liste todas as suas dívidas. Né? Pega o papel e coloca as suas dívidas. Número 1, devo para o banco. Aí coloca lá, tantos R$1.000. Número 2, devo para meu cunhado, tantos reais. Faz uma lista por número, né? Muitas pessoas, principalmente aquelas que devem muito, né? Elas não sabem exatamente quanto que devem. Se você tem dívida, eu não vou perguntar aqui para não constranger ninguém, mas se você tem dívida, e eu falasse assim, quanto que você está devendo? Muito provavelmente você não ia saber dizer. Exatamente, olha, qual é o valor da sua dívida, em todos os lugares aí que você tem dívida. Você saberia dizer? Muito provavelmente não, né? Porque as pessoas que devem, elas não sabem exatamente quanto que devem, né? E às vezes, meus irmãos, não querem nem saber, né? Essa é que nem aquela história do homem que não quer ir no médico. Vai que eu vou lá e descubro uma doença, né? Mas não é que você vai ter a doença porque você vai ao médico. Ele só vai detectar o que já está acontecendo. Só que a pessoa prefere não ir para não ter uma notícia ruim, talvez, né? Então, geralmente é isso. As pessoas que devem, elas têm medo de fazer as contas, né? Você que financiou aquela casa, que financiou aquele carro, aí você tem medo de colocar no papel e de ver que talvez você vai pagar 2 vezes o valor do carro, né? Porque você financiou. Tem medo de colocar no papel porque pode se assustar. No entanto, você deve listar suas dívidas para ter uma ideia exata do quanto que você deve. Porque se você não sabe quanto que você deve, como é que você vai se livrar daquilo que você não sabe? Então você precisa vencer esse medo, né? Vencer esse trauma que muitas pessoas têm e colocar no papel todas as suas dívidas, né?
Dívida número 1, banco. Aí, liga lá, procura saber quanto estou devendo. Tantos mil reais. Aí, escreve lá, tremendo lá, mas escreve, né? Para tal pessoa da família, no trabalho, eu devo tanto. Faz uma lista, numera todas as suas dívidas, tá bom? Que isso vai ser importante para o próximo passo que a gente vai tratar aqui. No Matinho. É importante a situação. Tanto é que você vê jogadores de futebol que costumam ganhar fortunas e quando dá fé, 5 anos, lá no futebol já está na miséria, né? Está na miséria. Eles pagando pensão em alimento, que se extravagou aí com dinheiro. Quantos e quantos jogadores de futebol ficaram milionários e quanto tempo ficaram pobres. Esse dia eu estava passando com um amigo meu lá em Rio Branco, aí ele chegou e disse, rapaz, olha o nosso colega, tá mal. E confidenciou que está vivendo quase na miséria. Muito sério. Ele disse que estava recebendo só 7 mil reais. Só isso. Aí ele foi conferir. Lá no portal da transparência, realmente estava caindo no salário dele só 7 mil reais. Para a grande multidão do Brasil, é um grande salário, 7 mil reais. Um ótimo salário. Aqui talvez não é que a população não receba. Mas para quem tem um salário de 30 mil reais, quando cai para 7, é como quem ganha 1.000, acho que aí está 50 reais. Então, com essa base, essa metodologia de vida, o padrão que ele tem, realmente... O padrão de vida que ele sustentava, né? Exatamente, ele está quase na miséria e com muita dívida e que vai anular até quanto tempo. Né? Então, é a questão de se administrar o que ganha para poder você, não é salário alto ou baixo que vai manter você... Exatamente. Irmãos, tem gente com um salário menor que vive melhor do que quem tem um salário muito alto. Né? Às vezes você olha, aquela pessoa está cheia do dinheiro, mas às vezes está enrolado com dívida, está devendo a um montão de gente, né? Não tem sono tranquilo, não tem paz. Né? E às vezes uma pessoa que ganha um salário mais razoável, sabe administrar bem o seu orçamento e até faz sobrar. Né? A gente vai ver aqui um pouco sobre isso. Tá bom, meus irmãos? E a gente vai tratar um pouco disso aí que você falou mais à frente aqui. Tá? Não vou adiantar aqui não. Meus irmãos, então depois que vocês orarem, depois que vocês tiverem o costume de ter o orçamento familiar, mês a mês, olhando uma vez por semana, o que está entrando, o que está saindo, né? Depois que vocês listarem as suas dívidas, criar coragem, né? Deus me ajuda a colocar as dívidas no papel, todas elas, escrever o valor do lado. Depois que fizer isso, aí está na hora de fazer um programa de adiantamento de pagamento das dívidas. Então você já orou, já aprendeu a controlar sua vida financeira, já colocou no papel todas as dívidas, aí agora está na hora de você fazer um planejamento de como acabar com essas dívidas, porque agora você já sabe que elas existem, já sabe quantas são e quanto que custa cada uma dessas dívidas, né? Isso pode parecer no primeiro momento algo um pouco chato, pode parecer algo um pouco maçante, mas faz parte do processo e é necessário para você. Como nós estamos falando, o objetivo do estudo é se livrar das dívidas, tá certo? Ninguém, meus irmãos, jamais vai conseguir se livrar das dívidas por acidente. Ninguém. Você não se livra das dívidas assim, acordou um dia, olha, puxa, ontem eu estava cheio de dívida, hoje nenhuma dívida. O que aconteceu? Alguém pagou minhas dívidas, né? Que bênção. Então isso não vai acontecer, né? A não ser que você tenha um parente rico, alguém que te ame muito, que tem muito dinheiro, que queira te ajudar, né? Mas 99,99% não vai acontecer. Então isso não é por acidente, né? Não é uma coisa que acontece sem você trabalhar, né? Sem você suar, né? Como eu disse para os irmãos, para você enfiar o pé na lama da dívida é fácil, né? Estava vendo uma propaganda de carro, né? Acho que foi ontem, passou na televisão, né? Aí passou um carro bonito, assim, aquele rapaz dirigindo na estrada, assim, e aí falando assim, eu não coleciono bens materiais, eu coleciono bens mais do que materiais. Né? Aí o rapaz dirigindo, aí todo mundo, puxa, olha, esse carro aí é um bem mais do que material, eu quero ter. Aí você vai ter, se você não tiver aquele padrão de vida, como disse o Motinho, você vai fazer uma dívida, sem necessidade, né? Enquanto que talvez se tiver um carro na sua realidade, ele vai te levar para onde você quiser, né? Tem ali o conforto necessário e vai cumprir a mesma função. A questão é que nós precisamos tomar cuidado, né? Que para nós nos livrarmos das dívidas não é algo
que acontece naturalmente, tá? Existe esforço e dedicação. Não estou falando aqui, irmãos, que é pecado você ter um carro bom, tá? Uma casa boa, desde que você faça isso sem criar dívidas, né? De maneira responsável, tá bom? Se você quiser viver sem dívida, você precisa primeiro listar suas dívidas e depois fazer um plano para adiantar o pagamento das mesmas. Para adiantar, tá bom? Então os passos são os seguintes. Então preste atenção. Você já listou as dívidas, agora vai fazer um planejamento para pagar. Primeiro, listar as dívidas. Segundo, fazer um plano para adiantar o pagamento das mesmas. E terceiro, quando você tiver com as suas dívidas listadas, você vai decidir qual das dívidas você vai começar a quitar primeiro. Então você tem lá 8 dívidas. Aí agora está no papel, a descrição e o valor. Aí você vai dizer, olha, qual que eu vou pagar primeiro? Qual que eu quero quitar primeiro, né? Aí nós costumamos dizer o seguinte, pague primeiro as dívidas menores. Primeiro as menores. Por quê? Porque se você conseguindo quitar as dívidas menores, né? Aí você deve ali R$100 ali para o seu cunhado, né? 200 para outro parente. Se você conseguir pagar as dívidas menores, você já vai se sentir mais encorajado na medida que for quitando essas dívidas pequenas, né? Isso também vai ajudar a fazer sobrar um pouco mais de dinheiro para você ir pagando as outras, né? Teoricamente, se você não contrair outras dívidas. Então a ideia é pagando as menores, que são mais fáceis, e você vai conseguir no próximo mês fazer sobrar um pouco mais, que foi aquele valor que você pagou, para juntando e quitando outros. Tá? Então esse é um dos critérios que você usa para saber qual dívida que você vai pagar primeiro. Um outro critério que também é muito importante é você pagar as dívidas que têm juros maiores, né? Que são aquelas que estão te consumindo mais o orçamento. Então você lista as dívidas, faz um planejamento e aí você escolhe, olha, eu vou atacar primeiro essa, depois essa aqui de baixo, pega as menores primeiro e as que têm maiores juros. Tá? Irmãos, uma orientação que é muito importante, até muitos especialistas dão essa orientação, é o seguinte, às vezes a gente esquece, né? Quando você está com uma dívida, né, uma dívida talvez até alta, e você esquece que você pode pegar o telefone e ligar para o credor, ligar para a pessoa que está devendo e tentar renegociar. Você pode ligar lá para o banco, conversar com o gerente e falar, olha, eu tenho essa dívida, para mim está difícil pagar, mas eu quero renegociar com você. Eu vim aqui para fazer isso, eu quero que você me facilite para eu acertar a minha situação, né? Para o credor, é melhor uma dívida menor, mais paga, do que uma dívida enorme e pendente, né? Então tenha certeza que para quem você deve, a pessoa vai até gostar, né? Se você deve lá R$1.000, você conversa com o gerente do banco, talvez ele fale, olha, me paga 850, né? Exemplo, né? E aí você consegue um desconto, né? E você vai ficar livre das dívidas e ele também não vai ficar com todo aquele montante pendente. Às vezes a gente esquece disso. É questão de conversar, é questão de negociar, de procurar ter bom interesse para reduzir aquele valor da dívida. Tá bom? Então esse é esse passo aí que é o quarto passo, que é fazer um programa de adiantamento e pagamento das dívidas. Tá bom? Dúvidas, comentários sobre esse? Que o próximo ele é extremamente importante também. Alguém? Um comentário? Dúvidas? Os irmãos estão lembrando das dívidas, né? Para chegar em casa e botar tudo no papel, né? Faça isso, irmãos, porque Deus quer ajudar vocês a se livrarem das dívidas. Sim. Mas o senhor falou aí, ninguém anoitece e amanhece sem dívida. Da noite para o dia, por acidente. Agora, e quando você anoitece, porque o senhor está falando aí de dívida bem pequenininha, né? É dívida assim de R$1.000, R$5.000, R$10, qualquer coisa. E quando você anoitece que amanhece com a dívida do tamanho do Enorme. Essa é mais difícil, né? Essa é mais difícil. Mas, irmãos, mas é isso que eu estou falando. Olha, nós seguindo esse passo aqui, qual é o primeiro passo que está lá? Olha. Com oração, na certeza de que Deus não quer ver os seus servos com dívidas, com oração e com todo um
esforço de nossa parte, com muita disciplina, eu creio que é possível ainda uma dívida enorme você se livrar dela sim. Tá? Viu como Deus proveu para aquela viúva? De maneira milagrosa. E fez render o azeite. Ela vendeu e pagou sua dívida. Ela ia perder os filhos. Né? Provavelmente era uma dívida alta também. Porque ela ia perder os 2 filhos para serem escravos. Então nós cremos que o nosso Deus ele nos abençoa. Então por isso que eu estou dando essas orientações, né? Ela serve tanto para dívidas pequenas quanto para dívidas grandes também. Tá bom? Então esses passos nos ajudam a gente conseguir se livrar das dívidas. Né? Às vezes pode ser que seja rápido. Às vezes pode ser que sejam longos anos para conseguir se livrar das dívidas. Mas é possível, porque essa é a vontade de Deus para nós. Há uma série de circunstâncias pelas quais nós entramos em dívida. E às vezes não é nem culpa nossa. Né? Acontece uma coisa, mas com a ajuda de Deus, com a graça do Senhor e com muita disciplina, eu creio que é possível você se livrar das dívidas. E pode ser um valor alto também. Tá bom? É possível sim. Sim, pode falar. Eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar também é no descer do salto, né? Porque às vezes a gente leva um padrão de vida e mesmo você devendo ali 90 mil para o banco, você quer continuar tendo um tipo de padrão de vida. Que talvez se você tem um padrão ali menor, você conseguindo economizar R$200 por mês, que você gasta mais ali de mercado, já vai ajudar para você colocar numa poupança, para pagar uma conta muito alta, né, como essa. Mas eu acho que há uma dificuldade para a gente baixar o nosso padrão de vida. Com certeza. Para poder sanar dívidas. Esse é um processo doloroso, nós vamos falar dele, né, inclusive agora, né? E nós precisamos fazer isso muitas vezes, tá bom? E muitas pessoas às vezes acabam não tendo essa disponibilidade para fazer isso, não estão dispostas, né, como disse o Motinha, a diminuir o padrão de vida, tá? Meus irmãos, esse próximo passo aqui, ele é extremamente importante, tá? E é algo que eu, particularmente, na minha vida, tenho procurado fazer isso na minha família, tá bom? Viva um degrau abaixo. Aprender a viver um degrau abaixo. Tá? Meus irmãos, aqui está uma coisa extremamente importante. Né? Eu diria que aqui, vamos dizer, esse é um grande segredo, né? Que muitas pessoas não sabem. Né? E que quem consegue entender isso e viver dessa maneira, vive financeiramente muito melhor. Tá? Eu não estou falando de tamanho de salário, estou falando de qualidade dentro do seu nível, né? Então, por exemplo, se uma pessoa, vamos citar aqui um exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, né, equivalente a um salário mínimo, né? Ganha R$1 por mês. Será que essa pessoa pode gastar 1.200 no mês? Pode? Não. Não pode, porque ela está extrapolando. Que entrou 1.000, vai sair 1.200, já vai entrar no vermelho. No próximo mês, né, vai ficar ali 400 e com juros, né? Então não pode, isso é ruim. Uma outra situação, uma pessoa ganha os mesmos R$1.000, mas aí ela vive no mês com R$1.000. Isso pode? Alguém falou sim, alguém falou não? É arriscado. Falaram aqui de reserva, o irmão Pedro falou o quê? É arriscado, é perigoso. É arriscado. Ganhou 1.000 e gasta 1.000. Pode? Pode. Se você não gastar 1.001 centavos, né? Mas o problema hoje é que o cara, um casal com 2 filhos, com R$1.000, ele não vai poder economizar nem 50 centavos. Não sobra. Só se ele for jejuar aí uma semana, né? Jejua 2 semanas por mês. Pode acontecer isso? Eu vi as pessoas que vivem. Isso, a gente vai chegar lá, vamos estar construindo. Pode acontecer isso? Pode. É a melhor da situação? Não. Porque é muito arriscado. Qualquer coisa que acontecer, você vai entrar no vermelho. Agora pense numa outra situação. Alguém que ganha R$1.000 por mês, mas ele vive com 900. 800. Vamos botar 800. Ele ganha 1.000 e ele vive com 800. É possível isso? É possível. É difícil, como disse o irmão Samuel. É difícil, é um malabarismo, né? É um corta daqui, um corta dali. Mas é possível? É possível, né?
E essa é a situação que cada um de nós deveríamos viver, irmãos. O problema é que quando a gente ganha determinado valor, né, a gente quer gastar todo aquele valor no mês. Mas eu e você, nós deveríamos aprender a viver um padrão de vida, preste atenção nisso, a viver um padrão de vida abaixo do salário que nós recebemos. Isso é sábio. Isso é sábio, isso é excelente. Se você ganha 1.000, você não pode gastar 1.200. Se você ganhar 1.000 e gastar 1.000, tá perigoso. Agora, se você consegue viver com 800, né, isso é o ideal, porque você está estabelecendo um padrão de vida que você poderia ter algo a mais, poderia, mas você está fazendo uma força para viver um pouco abaixo. Justamente para quê? Para fazer sobrar um pouco no final do mês. O problema é que a gente quer comprar tudo. A gente quer ter muita coisa, né? E às vezes além do necessário, né? Por exemplo, isso é viver um degrau abaixo, como eu estou falando para os irmãos, né? Você pode ter um super carro 0 km, que vai te consumir muitas prestações altas, que vai levar muita parte do seu orçamento familiar. Em compensação, talvez seria melhor você ter um carro um pouquinho mais barato, que não é tão bonito, né, mas que você vai sobrar no final do mês. Você não vai ficar devendo. Você vai ser um mordomo fiel. Tá? Você poderia, talvez, usar somente roupas de marca. Né? Tem gente que gosta de roupa de marca. Roupa de marca. Né? Só uso essa marca aqui. Mas se você abrisse mão um pouquinho desse luxo e comprasse uma roupa um pouquinho mais simples, né, não tão cara, você conseguiria talvez fazer sobrar um pouco de dinheiro no mês. Né? Outros exemplos, às vezes a gente quer tudo do bom, do melhor de tecnologia. Mas se você conseguisse ter um pouquinho abaixo do padrão de vida, né, talvez isso te ajudaria a fazer sobrar no final do mês. Né? Quando eu estava escrevendo aqui, eu lembrei, sabe de quê, irmãos? Da Tupperware. Eu lembrei da Tupperware, irmãos. E eu tenho que falar isso aqui. Eu lembrei. Às vezes você está com dívida, mas você está cheio de Tupperware. E Tupperware é caro, irmãos. Às vezes o pote do sorvete vai dar certo. Congelando o que você quer, irmãos. Tem um período que às vezes dá para comprar Tupperware, você compra, isso é bênção de Deus. Mas se você quer se livrar da dívida, por que você vai ficar comprando Tupperware? Tem consórcio de Tupperware. Olha a contradição, a pessoa está cheia de dívidas, está pagando uma prestação altíssima de um carro, está com iPhone, está usando roupa de marca e está comprando Tupperware. E está com dívida. E não é dizimista, não é ofertante. Às vezes não dá um padrão de vida bom para os filhos. A gente ri, mas isso é sério. Né? É sério, tá? E eu não poderia deixar de falar. Não, Fábio, eu realmente olho para essa coisa e eu me preocupo assim, né? Até porque... não, eu olho assim dentro de casa, por exemplo, eu olho assim, às vezes a pessoa tem lá 4, 5, 6 pares de sapato. O guarda-roupa está cheio de roupa e às vezes é bom. Né? Eu tenho uma certa preocupação até com isso. Quer dizer, a pessoa tem para ele, tem sobra, está endividado e às vezes a roupa pudesse lá e o sapato ficar sobrando e ele nem dá nem para os seus semelhantes. Então, às vezes a pessoa passa meses sem usar. Chegar o tempo que ela vai. Sai de moda, mas... E não doa, né? Apesar do Rio que vivesse eternamente, não. Não é que durasse eternamente. Um dia ela Sim. Sim, não, mas eu estou falando aqui, eu tenho cuidado. Por exemplo, eu se depender só de mim dentro de casa, só tinha os pratos da casa e mais algum que chegasse. Não, veja bem, até não concordar comigo, mas eu tenho lá 2, 3 pares de sapatos. Mais 3. Por que eu vou comprar mais? Porque no dia que um acabar, eu desço aqui na cidade, é rapidinho, até do outro, né? Não precisa mais de 2, 3 pares de sapatos. Mas que eu estou falando isso aí. Às vezes tem muito além uma do que é coisa necessário. boa que eu estou falando aqui,
Mas eu levo isso um pouco a sério, né? Porque por conta dessas coisas, você termina vivendo no limite, muitas vezes no vermelho. Né? Isso. Né? Às vezes a pessoa está ali, não sabe ir, às vezes daquilo, ainda bem que o Rio está aprendendo, vai para a cidade e pega uma conta, se não tem um carro, pega uma conta. Tem que ser assim, porque às vezes você não tem dinheiro, o seu dinheiro não dá, às vezes nem para faz dinheiro, não dá mais para pôr gasolina. Não, mas eu tenho que ir ali, comprar um pão, eu vou de carro, aí você pega o dinheiro e dá. Aí aparece uma doença, você não tem mais dinheiro. Exatamente. Então tudo isso você precisa cuidar. Então, irmãos, assim, eu não estou dizendo aqui que é pecado você ter seu tapoé, você ter uma coisa boa, cara. Eu estou falando que é um princípio sábio você viver um degrau abaixo. Se você pode ter, que você tenha, né, com sabedoria, sem exagero, né? Mas é algo sábio você aprender a viver um degrau abaixo. Porque você vai conseguir fazer sobrar o orçamento. Tá? Então, viver um degrau abaixo significa o seguinte: não gastar o limite total do seu salário, mas viver de maneira um pouco mais modesta, de modo um pouco mais humilde e de maneira intencional. Sabe aquele carro que corre 100 km por hora? Você precisa estar sempre 100 km por hora? Você não pode andar um pouquinho a 70? Então, um degrau abaixo é viver um padrão um pouquinho inferior de maneira proposital para fazer sobrar um pouco no final do mês, para que você não crie dívidas. O problema é que nós ganhamos X e queremos viver com X. E a gente não pensa nisso. Isso é sábio, tá? Todos nós devemos viver dessa maneira. Não é porque você pode que você deve. Tá? Não é porque você pode que você deve. É sábio você fazer sobrar um pouquinho no final do mês. Aquela pessoa que às vezes diz o seguinte: ó, tá sobrando esse dinheiro aqui, o que a gente vai gastar? Né? Tem que gastar. Mas por quê? Se sobrou, você tem que gastar assim, então... Cadê a vendedora do papai, velho? Você gosta desse? Sobra, né? Quando sobra, já não pode cobrar outra coisa. Sim, mas de maneira sábia, não de maneira impulsiva. Tem gente que fica agoniado, tá sobrando esse dinheirinho aqui na caixinha aqui, vamos gastar, o pagamento já é amanhã, vamos gastar. Vamos... Não, tipo assim, você apertou aquele mês, e não deu você comprar aquilo que você queria. E vamos supor, daqui uns 2 meses, você se organizou, sobrou, vamos guardar. Aí você lembra daquela coisa que você queria. Pois bem, olha isso aí que a Suzy falou. Eu fico... Sim. Aí, os irmãos entenderam essa parte. Isso aí que ela falou, a gente vai ligar no próximo ponto, tá bom? Essa parte do degrau abaixo, viver com um padrão de vida um pouquinho inferior de maneira proposital. Alguma dúvida, alguma colocação sobre isso? Tem uma coisa que eu acho que a gente vive uma ditadura, obrigada, do conforto e da ostentação. Aí eu acho que, nossa, essa coisa de ostentação é complicada, porque viver um degrau abaixo não coincide, não dá para você ostentar e viver um degrau abaixo ao mesmo tempo. Pois bem, mas assim, a questão que nós estamos vendo aqui é como ser um mordomo fiel. Então, os princípios das Escrituras para a nossa vida cristã na área das posses, das finanças. Então, esse princípio da ostentação é um princípio do mundo, que é você querer se mostrar, querer... Então, o cristão não sabe disso, né? Que ele não deve viver dessa maneira, mas a modéstia, né? Foi muito bom você ter falado isso, porque para tratar mais a questão da modéstia. O cristão deve ser modesto. Tá? Eu lembro que lá em São Paulo tinha um irmão, que o irmão ele era um empresário, irmãos. Ele, o irmão Orlando, né? Ele tinha uma situação financeira muito boa, a gente ia lá no sítio dele, tinha propriedade, mas você andava com ele e você não dizia, porque ele não fazia questão de mostrar isso, era uma coisa muito simples, ele tinha as coisas boas, sim, de qualidade, mas você via que ele não vivia como alguém que tem aquele tanto de dinheiro, né? Então isso é o modesto que às vezes o cristão deve ter. E o que eu estou querendo passar para os irmãos é viver um padrão um pouquinho abaixo. Não precisa andar toda hora 100 km por hora. Reduz um pouquinho para que você gaste menos e faça sobrar no final do mês. Tá? Faça isso, né? Não vá na onda do mundo, né, de querer ostentar e consumir, né?
porque é isso que eles querem mesmo, né? Tá? Motinha. Nós estamos lembrando, eu ano passado, fui na loja, eu vi a minha moto, a Nel, eu fiz uma revisão, aí o dono da loja lá me chamou, vem aqui, Motinha, lá no escritório, tá? Você é para dar mais uma moto dessa, não, você merece essa coisa melhor, olha aqui. Aí, vendedor, né? Esse negócio, toda essa moto aqui é pra ti. Viu, Suzy? Uma cross. Zerada lá, esse aqui tu vai aí no cartão, já dividiu 6 a 20, sem juros. Acabei que eu saí, deixei ela lá, a moto da revisão, já saí com a nova. Aí encontrei uma velhinha de satisfação que eu gosto muito dessa moto. Aí eu já fiquei com ele, realmente. Aí cheguei lá na promotora, cheguei na promotora com a moto pronta, que dá. A saída, a chegada, com essa moto. Aí cheguei a Cristina, pra que tu comprou essa moto? Pra que o cara disse que era melhor? Aí mais rapidinho apareceu um comprador para ela de volta. Pai, O irmão já fez outro negócio, né? Rapaz, levou a minha, graças a Deus. Eu fiquei com a Anel, já tem 10 anos, resolve tudo para ir voltar para trabalhar. Você veja assim, se talvez o irmão não tomasse decisão naquela hora, né? E falar o seguinte, ó, eu vou pensar aqui, depois de dar a resposta, vou colocar aqui na lista dos desejos, né? Vou colocar aqui na minha lista de desejos de compras, né? Eu vou pensar sobre isso, vou orar um pouco nesse sentido. Será que Deus quer que eu compre ou não? Talvez evitaria todo esse transtorno, né? Porque às vezes a gente acaba agindo por impulso, né? E fica muito empolgado, vê algo bonito, uma moto, um carro, eu quero isso. Mas a gente está aprendendo aqui como agir no mundo com os princípios cristãos, né? Do mordomo fiel, né? De ser um bom administrador dos recursos, tá bom? Mas aí ficou uma lição para o irmão nesse sentido, né? Irmão Samuel. Mas essa questão do Estado, se você não tiver cuidado, você embarca dele. É verdade. Eu, quando cheguei aqui, eu fiquei muito feliz de ver o carro do pastor Joaquim. Eu também tinha um lá em Porto Velho, né? E o pessoal vai chegar lá na reunião dos pastores, o carro aí, pastor, que isso, rapaz? Tocar o carro. Não, meu irmão, isso daqui, onde isso daí vai, então vai também. E outra coisa, falar para eles, rapaz, eu um trabalho social lá na igreja, e um carro novo não faz, eu fiz daqui eu faço. Então, essa questão de você não viver um degrau abaixo é que leva você a se endividar. Fala de novo essa frase. Você vai querer ir na conversa dos outros, não, beleza. Um dia os irmãos chegaram lá na igreja, lá onde estava pastoreando, falaram, pastor, vamos trocar o carro. Eu, não, pastor, nós vamos dar o dinheiro da entrada só para gastar seu dinheiro. Não, isso daqui está muito mal. Um ano e meio depois, foram embora, e aí se eu tivesse comprado o carro, aí eu ia ficar andando a pé, eu ia ter que devolver. Eu fiquei andando no meu até vir embora, ainda vendi. Veja a frase que ele falou aqui, a questão de você não viver um degrau abaixo é que te faz entrar na dívida. Porque você ganhou 1.000, gastou 1.000, qualquer coisinha que surgir, pronto, eu estou no vermelho. Mas se você vive um degrau abaixo, ainda tem uma margem de segurança. É incrível que nem você falou no passado, o tal do cartão de crédito leva você a se endividar, porque é um negócio que está lá, né? Você enfiou, já era. Exatamente. Né? E, meus irmãos, a ideia que a gente tem que tomar cuidado é porque, de fato, a nossa tendência é essa, né? É comprar, é consumir, é querer ter o do melhor. E sempre tem uma coisa nova, uma coisa... Você acaba de comprar uma coisa recente, já tem uma mais nova ali, que você... Aquela sua já está ultrapassada, né? Se você for nessa onda, você acaba vivendo no limite, né? Ou ainda você passa do limite. Quando a pessoa ganha 1.000, vive com 1.200, como o primeiro exemplo. Então, essa regra de viver um degrau abaixo é muito sábia, né? E o cristão deveria adotar isso para a sua vida. Né? É fácil? Não é. Porque você precisa, como disse a Esther, abrir mão de algumas coisas. Né? Você vai ter que, olha, o que eu vou cortar aqui na carne mesmo? O que não é necessário, que é um luxo, né? Talvez uma vaidade que eu possa abrir mão, para eu viver um pouquinho abaixo. Então, faça isso. Eu tenho certeza, quando você for dormir, você vai dormir muito mais tranquilo. Né? Você tenha mais de segurança, não vai dormir inquieto, aflito. Tá bom? Mais uma coisa sobre o degrau abaixo? Posso avançar para o último ponto? Anailton. Eu estava pensando aqui uma coisa que realmente é muito importante, que tem pouco visto. Né? A maioria do nosso consumo é com alimentação, né? Com o supermercado e tal. A gente costumava ver, pelo menos antigamente, as pessoas no supermercado com aquela lista, né? Do que iria comprar.
Sim. Né? E que é muito importante, eu estava pensando aqui, porque você vai para o supermercado, às vezes comprar 2, 3 itens, aí você sai passando pelas gôndolas, né? E é aquilo que vai chamando a atenção. Você acaba, não, você fica, você for levando também, vai levando, daqui a pouco você pega a cestinha, troca por um carrinho, o carrinho não dá mais. Tem que pegar o maior, né? É. E não é de graça que essas lojas têm essas vitrines, né? Não é só para mostrar que não, é para chamar a tua atenção. Aí você acaba tendo que consumir aquilo. Ah, vou sair de casa e vou comprar uma camisa. Você chega lá, compra uma camisa, olha do lado, tem outra, né? Tem um monte de arara com um monte de camisa, você vai olhando, não, essa aqui é boa, daí também, essa aqui é bonita, eu quero para mim, vai levando. E esse é um grande perigo, né? Exatamente, por isso que é importante, né, você ter esse foco, né? E você não comprar de imediato, agir por impulso, só porque achou uma coisa bonita, está uma promoção imperdível, eu tenho que levar. Não, você não tem que levar. Você pensa, analisa, né? Porque se for realmente assim, você vai no mercado para comprar uma coisinha ou outra e volta com o carrinho cheio, né? O comércio, as coisas são feitas para induzir a gente. Sabe? Ninguém quer o seu bem ali, não. De fato, as pessoas querem que você compre cada vez mais, né? E você tem que tomar cuidado. São poucos os vendedores, como foi o caso que a Suzy citou, que são muito sinceros, assim, mas no geral eles querem mais do que você compre, que movimente o mercado. E ele não está preocupado se você está gastando além, se você vai entrar em dívida, se você é um crente, quer ser um mordomo fiel, não. Ele quer que você consuma. Então você tem que tomar muito cuidado mesmo. Tá bom? Avançando. Entendeu que nem a Suzy, o patrão vai mandar embora cedo. Eu sei. Vendedor, igual você citou, o patrão vai acabar mandando embora. Isso é muito. Mas é sincero, né? Honesto, né? Irmãos, vamos avançar. Aí a Suzy falou ali, então eu gosto mesmo, né, quando faz sobrar, porque aí dá vontade de comprar outra coisa, né? Aí o outro ponto e o último, para a gente encerrar, é o seguinte: construa o fundo de emergência da família. Toda família, meus irmãos, precisa ter um fundo de emergência. Se você não tem um fundo de emergência na sua família, uma reserva guardada, qualquer imprevisto que tiver, você vai recorrer a empréstimo. Porque você não foi sábio o suficiente para guardar determinado valor para um momento de crise e dificuldade. Como é que é a história de José, lá, que foi auxiliar de Faraó, um administrador? O que ele fez? Ele juntou em celeiros, né, o alimento para o momento da crise. Tá bom? Então, meus irmãos, nós precisamos ter, né, pelo menos ali 5 vezes, 6 vezes o seu ganho mensal guardado. Se você ganha R$1.000 por mês, você precisa ter pelo menos R$6.000 guardado. Só para fundo de emergência, né? E como o próprio nome diz, esse dinheiro serve somente para emergência. Então não é para você achar, não, eu tenho 6 mil lá, mas está muito parado esse dinheiro, né? Então deixa eu gastar esse dinheiro. Não. Esses R$6.000 que você tem, 6 vezes o valor de 1.000, né, o seu ganho mensal, que é o exemplo que estamos dando, ele é somente para emergência. Tá? Então não é para você inventar de comprar terreno com ele. Não é para você querer dar o seu carro e usar esse dinheiro para completar, para pegar um carro mais novo. Não é para você usar esse dinheiro para comprar presente. Não é para comprar nada com esse dinheiro. É para ele ficar parado lá, né, rendendo ali na melhor aplicação que você conseguir, parado. Porque é o seu fundo de emergência. Ele é somente para quando a emergência aparecer. Vai ter um momento, né, que pode surgir emergências, né? Você ficar desempregado. Se você fica desempregado e você tem 6 vezes o seu valor mensal guardado, isso significa que você consegue segurar as pontas por 6 meses, pelo menos. Até você conseguir outro emprego, correr atrás, estudar. Você não vai ficar desamparado. Se por acaso bater o carro, não tem seguro, aí você vai entrar em dívida. Aí você já vivia 1.000 com 1.000, né? Já não vivia um degrau abaixo, né? A moto quebrou, recebeu uma multa de trânsito, um valor alto que você não esperava, não aconteceu. Houve ali um acidente na família, alguém que precisa de uma cirurgia e você está desapercebido, porque você não foi sábio o suficiente para ter o fundo de emergência da sua família. E meus irmãos, isso aqui pesa principalmente sobre nós homens, né? Nós homens, né, do lar,
de prover para as esposas, prover para os filhos. A gente precisa ter um fundo de emergência. Então você não pode estar preocupado em querer trocar de carro, investir, fazer outras coisas, se você antes não fez o dever de casa, que é ter o fundo de emergência da família. Abra, por favor, sua Bíblia, Provérbios 21, 20. Nós já estamos caminhando para o final. Provérbios 21, 20. Veja o que diz esse texto. Quem achar pode ler, por favor. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato e desperdiça. Diz aqui que na casa do sábio tem tesouro desejável e tem azeite. O sábio ele guarda, ele tem ali tesouro, ele tem azeite, mas o homem insensato desperdiça. Eu gosto muito da versão da NVI que diz o seguinte, olha só, mesmo texto. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. O sábio ele pensa, olha, vou viver um pouquinho mais de forma modesta e vou fazer sobrar todo mês um pouquinho para guardar. Enquanto que o tolo, ele devora tudo que pode, né? Ele não pode, talvez, ver um dinheiro guardado no sentido de investido, porque ele já tem vontade de gastar. Então veja que é sábio da nossa parte armazenar um pouco, guardar um pouco para o momento da adversidade. Então, meus irmãos, o fundo de emergência, ele é extremamente importante, né? E você pode ser tentado a, primeiramente, não ter. E quando você ter, você fica olhando para aquele dinheiro e fala, poxa, dá vontade de usar, vontade de botar a mão ali, fazer isso, fazer aquilo. Mas não é para fazer nada. Deixar ele parado, só rendendo. Porque quando surgir imprevisto, aí sim você vai ter aonde recorrer. Tá bom, meus irmãos? Comentários? Dúvidas? Aqui está algumas regras, né? Alguns princípios gerais para nós conseguirmos dar esse passo para nos livrarmos das dívidas. Né? Pode falar. Ressaltar que a gente, à primeira vista, a gente acha que é muito difícil estar no jeito que você está hoje, né? E até ter fundo de emergência, como está dizendo aqui. Mas eu sou de acordo, eu acho certo que toda pessoa tem que ter, né? Ele tem que pensar, tá? Isso aí tem que se esforçar para alcançar. Isso aí sempre foi pouco, né? Se não der para 100 mil, mais 2, ou mais de 6, mas deve haver um acordo similar, procurar baixar mais o padrão de vida um pouquinho, esforçar de uma maneira. Para conseguir fazer isso. Porque isso aí que o mundo está falando é uma realidade. Você está sujeito a qualquer hora, surgiu uma emergência. Mas devido a essa vida que leva hoje o mundo do jeito que está, né? Que nos convida toda hora para isso, para consumir, para isso, aquilo para você ter, né? Aquilo que eu sempre digo, se você for olhar na nossa casa mesmo, você vai ter muita. Retirar um tempo para olhar na sua casa, você vai ter você vai chegar à conclusão que isso aqui eu não comprei para quê? Para que tanto mês todo mundo, né? E tudo aqui, vai fazer uma análise da vida. Mais ou menos você vai encontrar. Sim. Então se você ter cuidado, né, em algumas áreas da vida, você vai salvar a pessoa. E isso é necessário, isso se faz necessário. Isso é uma coisa que eu acho que a gente, principalmente como crente, tem que botar em primeiro lugar na vida. Trabalhar para chegar a isso aí. E é isso que o irmão está dizendo, você vai dormir nessa vai dormir em paz, vai dormir tranquilo. Até nisso aí mesmo, porque se ela chegar uma emergência, eu tenho essa reservazinha. Exatamente. Porque eu muitas vezes, eu hoje penso assim, meu Deus, eu até muitas vezes olho, meu Deus, misericórdia de mim, que não aconteça nada, né? Porque eu tenho um plano de saúde, essas coisas, mas se você vai viajar, você tem que ter dinheiro, tem que ser loucura também. Exatamente. Está sujeito a uma doença, uma enfermidade, Repare, meus irmãos, que o fato de viver um degrau abaixo é o que vai te ajudar a construir esse fundo de emergência. Mas se você ganha 1.000 e vive com 1.000, como é que você vai construir fundo de emergência? Então, por isso que é importante, né? E aí, por isso que eu falei, que o que sobrar um pouquinho, você já vai construindo fundo de emergência. Não é necessariamente para você gastar. Então, já pensa com prudência. Porque o sábio, na casa dele, tem sempre armazenado ali
o azeite, né? Enquanto que o tolo ele quer consumir tudo, não pensa no dia de amanhã. Tá bom? Então isso é muito importante, irmãos. E não tem nada melhor do que você ter a sua vida equilibrada e você poder deitar e dormir em tranquilidade, né? É lógico, meus irmãos, que nossa segurança não está no dinheiro, mas a nossa parte nós estamos fazendo diante de Deus, né? De ser prudente, né? E Deus certamente se agrada de atitudes como essa, tá bom? Mais alguma coisa, irmãos? Minha parte é isso. Nós já avançamos até um pouco, né? Tem mais algum comentário, alguma participação? A Esther. Bom, eu tenho sim. Eu acho que, no geral, que eu vou falar, né, sobre todos esses, e eu acho que é muito importante a gente pensar no relacionamento homem e mulher na família. Porque tem muitos casos que, assim, a mulher ela nem sabe quanto o marido ganha. E o marido nem sabe quanto a mulher ganha e um não sabe o que o outro gasta. Então, como viver, como você vai ter uma disciplina dessa que é tão difícil, contando que os dois não caminham juntos? Eu acho muito difícil, quase impossível. Meus irmãos, no mínimo é estranho, né? Que o marido não sabe o quanto que a esposa ganha, a esposa não sabe o quanto que o marido ganha. Por que disso, né? Por que disso, né? Sendo que a esposa é auxiliadora do marido e os dois são um, é uma família. Por que isso? Né? Talvez tenha nesse meio egoísmo, talvez tenha nesse meio mentiras, talvez tenha nesse meio vontade pessoal e não pensar na família. Eu não vejo justificativa plausível para que tenha divisão na família em termos financeiros. Isso parece com o exemplo que nós citamos no início, aquela pessoa que me batiza, mas eu deixo aqui a carteira para o lado de fora, né? Os guerreiros lá, os mercenários que iam para a guerra e falavam, a espada não, a espada eu domino, não é Cristo que domina. Então a sua esposa tem que saber, você tem que sentar junto na mesa, tem que orar junto, fazer a lista das dívidas. Senhor, nos ajuda a nos livrarmos das dívidas. Senhor, o que a gente pode fazer para viver um degrau abaixo? Esposa, o que você pode sacrificar, né? Marido, o que você pode sacrificar? Os filhos, o que pode cortar? Então tem que ter essa conversa, a família tem que estar unida. Esse é o primeiro passo para você se livrar das dívidas, né? Então não há justificativa, biblicamente falando, para guardar segredo marido e mulher. Não tem, sinceramente, né? Tá bom? Mais alguma coisa? Vamos encerrar? Todo mundo olhando assim, parece que tem um montão de coisa para falar, né? Quer falar, Neilton? Quer falar? Não, eu estava assim, tem pessoas também que a questão do consumismo, né? Quer consumir de qualquer maneira, né? A questão de gastar. Quando você não tem nada para comprar para você, fala assim, não, você não tem nada para comprar, pode simplesmente ir lá e comprar, né? Aquele desejo, aquela ânsia de gastar. Aí eu já estava vendo aqui, essas lâmpadas de LED que tem agora, elas gostam de queimar e você joga fora. Custa em torno de 12, 13, 15, 20 reais. Pode trazer com a gente tudinho. É mesmo? Para vocês, Consegue arrumar? Tá vendo? O pessoal não vai lá para você. Aí o pessoal joga fora tudo, né? E às vezes tem conserto. Sim, é verdade. Há uma série de questões que a gente tem que estar atento, porque senão vai escapando do nosso orçamento, né? Irmãos, vamos encerrar então? Já avançamos. Vamos colocar de pé? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que nós aprendemos essa noite. Eu sei que não é fácil, principalmente viver um degrau abaixo, construir seu fundo de emergência, mas de fato é o que Deus espera de nós como mordomos fiéis. Nós vivamos assim, tá bom? E esses são alguns passos para você conseguir se livrar das dívidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, por tudo aquilo que nós pudemos estudar aqui nesta noite. Pai Santo, nós pedimos ao Senhor que nos ajude, Deus, a nos livrarmos das dívidas que muitas vezes nós mesmos contraímos de maneira irresponsável, Deus, sem pensar, por impulso. Que o Senhor dê sabedoria ao teu povo para nos livrarmos das dívidas, vivermos de maneira responsável nesse mundo, administrando bem os recursos que o Senhor mesmo nos confiou. Ó Pai, nos ajude a vivermos com tranquilidade, Deus. Nos ajude a sermos bons administradores. Nos ajude a podermos contribuir com alegria também para a Tua obra, o crescimento do Teu reino aqui na terra, Deus.
esteja conosco, que de fato esses aprendizados não sejam meramente teóricos, mas que haja disposição em nossos corações, em colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido como princípios da Tua Palavra, Deus. Nós oramos pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar, por favor.